nosso TikTok. Influencers de TikTok. Pá, eu posso dizer que também faço parte, né, desse grupo. Não querem qualquer tipo de mulher em termos de preparo. Não gostam de mulher que veste à toa. Eles próprios dizem que gostam de mulher limpa. E eu pergunto: não deem dinheiro às namoradas. Investir em namorada é um negócio sem retorno, não tem lucro, mano. Em Angola está acontecendo uma coisa muito estranha e perigosa entre os homens e as mulheres, que está a destruir relacionamentos, a criar solidão em massa e a gerar um ressentimento silencioso que cresce todos os dias. ou não, você tem que me tratar bem e tem que me dar dinheiro. Eu nunca vou namorar com uma afobada. Amor, eu tô aqui, ela tem que estar aqui. Não. Algumas mulheres, não todas, é que estão cada vez mais inúteis. Se ela quer vida de princesa, que vai exigir no pai dela. Porque nós entendemos que princesa é filha de rei. Não fica gatuno para agradar mulheres pedintes. Eu Legítimo, não fiques gatuno para agradar mulheres, whatever. realmente acredito que a mulher é mais feliz quando tem a independência financeira. Quando só ele tem, não é felicidade, é uma condição. Então você aceita tudo, perdoa tudo, engole humilhações e pensa que está feliz. Porque isso de meu marido resolve, é para as princesas, eu resolvo. Bem licenciada, bem empreendedora. Pedir dinheiro como eu chegar no meu marido, amor, me dá dinheiro. Pá, de qualquer situação, né? Ou receber ou pedir. É meu pai ou quê? Não, não peço. Eu não sou a favor de pedir dinheiro num homem. Tantas mulheres a estudar, a trabalhar, a ganhar autonomia e ao mesmo tempo tantos homens jovens empregados presos no informal ou completamente perdidos. Discordo, irmão. Tem muita mulher desempregada também que aí está a fazer, como dizem, game, né? Está a fazer game. Por isso, não é assim tão unilateral como estás a tentar demonstrar aqui, ou disseste agora. Sobre o seu lugar na sociedade. Os dois grupos vivem no mesmo país, na mesma cidade, no mesmo bairro, mas parecem habitar em mundos completamente diferentes. Hoje em dia, muitos homens se sentem que ficaram para trás, que já não são suficientes, que não conseguem acompanhar e que perderam valor. E muitas mulheres sentem que avançaram sozinhas, que os homens já não evoluem, já não acompanham, já não oferecem segurança e nem parceria. E o resultado disso, desconfiança, frustração, relações frágeis ou nenhuma relação. E isso não é sobre namoro, é sobre poder, dinheiro, expectativa e identidade. É sobre um sistema que empurra mulheres para cima sem puxar os homens juntos. É sobre o silêncio em torno disso, porque qualquer tentativa de falar vira ataque, culpa ou guerra de gênero. Esse conflito não nasceu... Tem razão. Até agora, concordo. Discordo de uma coisa ou outra, mas irrelevante à concordância que tenho. Do caráter das pessoas. Esse conflito nasceu do desequilíbrio profundo que Angola falha em encarar. Mas hoje vamos falar sobre a guerra de divisão entre homens e mulheres em Angola, porque se continuarmos calados a fingir que isso não existe, a próxima crise em Angola já não vai ser econômica, vai ser social. Próxima, já está a acontecer a crise, mas isso em qualquer parte do mundo. É por isso que quando as pessoas dizem, conheces todas as pessoas do universo, conhecem, então, mas a internet é que nos está a interligar dentro daquilo que é a toxicidade das expectativas. A divisão entre China está com a mesma situação também. China, Japão, mulheres que estão com 30 e tal anos, que não conseguem encontrar um homem e depois são obrigadas a quase que ameaçar um homem a casar com elas. Elas são chamadas de sobras pelos homens. China. E depois temos os Estados Unidos, que é sempre o fundamento para tudo que é merda. Homens e mulheres em Angola não nasceu do nada. Ele é o resultado direto de mudanças econômicas, sociais e culturais que não aconteceram Sim, mas vamos avançar. no mesmo ritmo para todos. E quando a sociedade muda de forma desigual, alguém fica para trás. Só que nesse caso, ficaram os dois lados, mas de maneiras diferentes. Vamos começar pelos homens em Angola. Ser homem vem carregado de uma expectativa pesada, ser provedor, garantir estabilidade e resolver a vida. O problema é que para a maioria, o país já não oferece os meios para isso. A taxa de desemprego ronda os 28%, mas Isso é bastante elevado, hein? De acordo com o relatório, a taxa de desemprego fixou-se em 28,8% contra 29,4% registrados no trimestre anterior, correspondendo a uma descida de 1,9 pontos percentuais, o que prova que menos de 91 mil cidadãos estão à procura de emprego. Okay. Entre os 15 a 24 anos chega a ultrapassar os 48%. Segundo dados do INE, da Organização Internacional de Trabalho, para muitos rapazes, o emprego formal
No final de junho, apenas quase 2,4 milhões de angolanos tinham emprego formal, um número que contrasta com os mais de 9,0 milhões que sobrevivem na informalidade, ou 4,9 milhões de desempregados. Com base nos dados do Instituto Nacional de Expectativas, INE, no seu inquérito referente ao segundo trimestre de 2022, 2 milhões de angolanos com emprego formal valem apenas 14% do que total da população económica ativa. 16.600 acho que encontram. Ou simplesmente não existe. A maioria acaba empurrada para o setor informal, mototáxi, táxi azul e branco, trabalho. Eu sempre me questionei como é que temos bué de mototáxi, gajos da obra, mas já. Em restaurante, construção ocasional, venda ambulante, biscates. Cerca de 80% da força de trabalho angolana está no informal, sem contrato, sem salário fixo, sem proteção social. Trabalham muito, mas continuam inseguros. Isso corrói a identidade masculina, porque foram ensinados que homem sem dinheiro não é nada. E nas redes sociais atualmente, se você não resolve... Para as mulheres, especialmente nas cidades, estão a viver uma transformação rápida. Mais raparigas completam o ensino médio e superior e em muitos cursos elas já são a maioria. Estão a entrar em bancos, telecomunicações. É um bocadinho parcial esta opinião, porque ele está a retratar que os homens estão quase desesperados a trabalhar, a arranjar pescados, e as mulheres estão todas a conseguir trabalho, quando há mulheres que estão também desesperadas a desenrascar, mas na área da prostituição. É isto que ele não menciona. E os homens, que para além daqueles que estão a fazer o desenrasque, mototáxi, obra e etc., que ele teve aí a vender água e por aí fora, estão a ir para a criminalidade. Isto aqui é a crise relativamente à economia do país. Mas há outra crise que é cultural, que ele também mencionou. Económica, cultural e social. Que acho que está de mãos dadas. Para mim, a cultural e social estão de mãos dadas. Que é depois as expectativas que se cria e aquilo que a internet vem fomentar. Mas pronto. ONGs, administração pública, empresas privadas, governo. Algumas sobem rápido, outras ganham pouco, mas têm estabilidade, currículo e perspectiva. No parlamento, 38,6% dos deputados são mulheres. Na sociedade civil, mulheres lideram projetos, associações, campanhas, programas internacionais de organizações, e ainda há um investimento muito forte em liderança, educação e autonomia feminina. Custa-me acreditar, mas pronto, se ele apresentou ali, custa-me acreditar que tem muito mais mulheres Custa-me acreditar no Parlamento. Custa-me acreditar. Lá a mensagem é bem clara. Independência, carreira, escolha e controle da própria vida. O que significa? Existe um marketing completo para elevar as mulheres, mostrar que elas devem se tornar, o que elas devem ser, como é que elas devem prosseguir, aonde é que elas devem chegar, o que elas devem ou não aceitar. E essa mensagem está a funcionar atualmente. Muitas mulheres mudaram de mentalidade. Muitas já não aceitam depender de um homem, já não toleram relações onde você deve aceitar tudo ou aguentar tudo. E aí concordo. Mas lá está. A nuance é que o que é aceitar para muitas hoje em dia? É que a mínima coisa é o suficiente para dizer que não aceita. O homem impor limites, porque lá está. Também vem um pouco do bom senso. Vem um pouco do bom senso. Ou tens bom senso ou não tens bom senso. Agora uma pessoa que diz, olha, epá, não gosto que tu tenhas um personal trainer, homem, porque não me sinto confortável. Não aceito. Não aceito. Nem é homem que vai agora determinar o que é que eu devo ou não devo fazer. Lá está. Mais uma situação arruinada. Já não vem casamento como um destino obrigatório. Não, vem porque ainda as redes sociais alimentam uma mulher casada, mas que manda no homem. É isso é que, pronto, diverge um bocadinho da opinião que ele tem. Muitas querem se casar. Para não dizer todas querem se casar. Homem virou uma opção. Normalmente eu é que escolho com quem eu vou ficar. Eu já fiz tantos comentários de vários vídeos dela que eu já, pronto, deixo para vocês nos comentários o que é que acham. E o problema é que para os homens não existe isso, não existe uma transformação equivalente. Os homens não têm apoio emocional, não têm grupos como eles devem ser masculinos, como eles devem ser homem, o que eles devem fazer para se tornar um bom homem, para ser. Mas quando têm, são vistos como frustrados, homens tóxicos, machistas.
Estão a ver aqui a manipulação? Um homem de sucesso para crescer na sociedade, para se tornar uma pessoa de verdade. Muitos não estão nos painéis de debate, não estão nas universidades, nos workshops, não estão em lugar algum. Não estavam. Há uma inclusão feminina para se tornar uma mulher de sucesso e o equivalente, uma exclusão masculina para que a mulher possa se tornar o que ela deve ser. Isso cria um choque brutal dentro das relações. Mulheres sobem as expectativas de forma legítima, querem parceria, estabilidade, alguém que a acompanhe. Os homens sentem-se cada vez mais inadequados, sentem-se julgados, descartáveis, substituíveis. O que nasce daí não é amor, é ressentimento. Um exemplo, imagina uma jovem formada em gestão, economia ou direito, empregada numa boa empresa, banco ou numa ONG com salário fixo e alguma independência. Procura um parceiro do mesmo nível, com carro, casa, viagens e planos. Mas o rapaz passa o dia todo no shopping, mototáxi ou no mercado e, claro, sente-se invisível. Não porque não trabalha, mas porque o seu trabalho já não é valorizado. No interior, a história muda de cenário, mas não a essência. Uma rapariga recebe uma bolsa para um curso técnico, muda-se para a cidade, ganha novos horizontes, novas ideias, uma nova visão. O rapaz, seu namorado, fica na vida de sempre. Quando ela volta, já não fala a mesma língua. Ele sente que perdeu, ela sente que cresceu. A relação quebra. Mas vamos mudar aqui esse cenário. Vamos colocar o homem que veio para Portugal e não arranjou outra família, mas veio para Portugal, arranjou condições de trazer a sua namorada. Já vimos várias situações do género. Trazem a mulher da África, independentemente do qual for o país, a probabilidade dela se sentir facilmente ou dela ser facilmente corrompida com a Europa é em menos de 3 meses ou 4 meses. Começa a trabalhar ou começa a lidar com certas pessoas e etc. E as pessoas começam a dar informação. Olha, sabias que tu não precisas estar em casa, tu podes trabalhar. Olha, sabias que os homens aqui não podem te dizer aquilo que tu não gostas. Se disseres, ele é tóxico e podes meter no tribunal. Olha, sabias que tu não tens de ficar com o teu filho. Se quiseres, podes ficar com a guarda total. É só dizer que ele não seja... Olha, sabias que... E ela, em tão pouco tempo, irá se tornar uma mulher com os vícios de uma europeia. Ou com os hábitos de uma europeia. E aqui entra novamente aquela linguagem em que o homem veio e manteve as suas tradições, o seu comportamento africano, e a mulher facilmente deixou-se corroer ou corromper com as tendências da Europa. Às vezes em silêncio, às vezes em conflito. Os números dos casamentos refletem isso. Cerca de 30% das mulheres ainda casam antes dos 18 e essas são as que vivem nas zonas rurais. Mas entre jovens urbanos e escolarizados... Uma coisa que os homens têm que mentalizar é que cada vez mais vão existir mães solteiras porque estão a engravidar muito cedo, nem possibilidade de encontrar uma mulher sem filhos com 25 anos. Vai ser possível. Isso agora é muito raro. Muitos ou casam depois dos 18, dos 30 ou nunca casam. E quando casam, dura muito pouco porque as expectativas já não batem certo. Os projetos de vida não são comuns. E as redes sociais entram como gasolina nesse fogo. De um lado, discursos red pill, vídeos a dizer que as mulheres modernas são interesseiras, que a independência feminina destrói a família, que o homem deve retornar o controle. Do outro lado, conteúdos a ridicularizar os homens angolanos como preguiçosos, machistas e atrasados. O algoritmo recompensa o ódio, não o equilíbrio, e jovens frustrados de ambos os lados encontram validação nesses conteúdos, não para resolver o problema, mas para se sentirem menos sozinhos na raiva. E o resultado? Também concordo. Uma geração a desistir. Mulheres chegam nos 30 ou 35 sozinhas, não porque querem necessariamente, mas porque simplesmente não encontram ninguém à altura. E os homens a desistirem de tentar, a fecharem-se emocionalmente ou a radicalizarem bolhas online. As mulheres ficam sozinhas e os homens ficam sozinhos. E é preciso dizer uma coisa com clareza. Isso não é culpa das mulheres. A maioria delas está simplesmente a agarrar as portas que estão a se abrir. Isso é inteligência. E também não é culpa dos homens. A maioria está a tentar. Só que o país, o regime que nós temos... A mim custa-me acreditar nisso. Porque mulheres que não vivem num país corrupto, um país com vários problemas de governamentação... Podemos colocar aqui, acho que foi Cabo Verde, um dos países em 2025 ou 26, não sei. Não, 26 começamos agora. Mas em 2025 ou 24,
Cabo Verde, a nível de PALOP, foi considerado o país mais bem governamentado ou governado de todos os restantes países. Mas mesmo assim, temos mulheres com o mesmo comportamento. Essa ideia de culpabilizar o país de algo que vem da internet, vem da nova cultura, vem do comportamento social que é vendido, muitas das vezes, acabo por pensar que, ok, se eu mudar de país, vou ter outros problemas que não serão esses. Não, vais ter esses problemas também. É a cultura da putaria, vocês não estão a entender. A cultura do feminismo, a cultura do empoderamento, que foi deturpado por uma coisa muito mais tóxica para as mulheres. E isso, apesar de ele estar a tentar ser aqui uma pessoa equilibrada nas suas ideias, e o vídeo está espetacular, shout out para ti, Elias Tito, ótimo vídeo muito bonito, espetacular, mas temos que entender que isso também está a se tornar uma consequência. Porque da mesma forma que houve a consequência do homem ser ditador, mandar a mulher sofrer em casa e etc., aquela imagem toda de novela que nós tivemos antigamente, elas reviraram e conseguiram reaver o seu poder. E agora o que é que está a acontecer é a opressão da mulher para com o homem. E para haver novamente o ajuste, vai passar novamente uns quantos anos até voltar a ver aquele reajuste do homem. Eu não sei se vamos continuar sempre assim, né? 50 e 50 anos, o homem a ter a poder, a mulher ter poder, o homem ter o poder, a mulher ter o poder, porque hoje em dia, no correr da situação, apesar do homem tentar se defender, eu não estou a dizer que está a atacar as mulheres, porque a maior parte das falas dos homens é defesa, mulheres que querem ter vários homens, mulheres que querem curtir, mulheres que não sei das quantas, e as mulheres não, as mulheres é a ridicularização da existência do homem. Que estar com um homem hoje em dia é uma vergonha, que um homem sem dinheiro não presta para nada, um homem que é isto, aquilo, aquilo outro. Não é tipo as consequências que pode haver de uma mulher lidar com um homem que não presta por ter dinheiro. E isso não ensinam, só ensinam que o homem tem que ter dinheiro. As consequências de uma mulher não se valorizar deitando com vários homens. Isso vão dizer que não. O empoderamento, tudo aquilo que deviam ter vergonha, hoje é deturpado para que elas possam entender como empoderamento. Isso é que é o grande problema. Eu estou a ver como uma defesa que muitos homens estão a encontrar e posso dizer que é mesmo lacunas emocionais que muitos homens criaram, porque depois não conseguem estar com uma mulher, porque a mulher quer um homem com mais dinheiro, um homem com melhor físico, um homem com melhores condições, um homem que consegue proporcionar, mas mesmo esses homens também são traídos. Não se foquem naquela coisa do eu preciso ter isso para ela me respeitar, eu preciso ter aquilo. Não, ou ela te respeita, ou ela tem integridade e valores, princípios que fazem valorizar o homem que está com ela, ou então não vale a pena. E é isso é que é difícil de encontrar. Temos a fechar muitos gajos e nós sabemos que informalidade muitas vezes não cria estabilidade. Existe muita gente na economia informal que simplesmente não consegue criar uma vida estável, só consegue sobreviver um dia após o outro, mas não consegue nada estável. O verdadeiro... Porque nós temos situações que são captadas via vídeos de um homem e uma mulher na miséria, a viverem numa casa de cartão. Qual é que é a justificação que nós vamos criar para aquilo? Qual é que é a justificação que vamos criar para aquilo? O governo não dá, o governo não sei das quantas. Quando entendermos que as decisões são autónomas, são nossas, independentemente do que está lá fora, aí vamos perceber que, de facto, como é que um casal se ingra. Porque um matrimónio é uma luta a dois. Ok, vêm os filhos, tornamos mais que dois, mas é uma luta a dois, em que os dois têm que se confiar em tudo. Essa conversa, não, é o país. Não, até eu, contra aquilo que eu acredito também que relativamente às redes sociais, se excluírem essas vozes externas, acreditem, conseguem cimentar muito bem a vossa relação. Será perfeita? Claro que não, mas conseguem cimentar a confiança entre um e o outro. O problema é estrutural. Mas sim, relativamente aos jovens que começam logo a levar uma rejeição de uma mulher e querem já entrar no red pill e querem entrar tipo, não, as mulheres não prestam e etc. Também muita cautela. Eu também tenho que ter alguma atenção relativamente a isso. Tento ter o máximo de atenção relativamente a esses jovens. Eu sei que é ser jovem, miúdo, ser rejeitado, mas não entrar logo naquele colapso das mulheres não são todas bitches e não prestam e etc. Não, calma. Não, calma. Atenção. Vais ser rejeitado, vais ter fracassos na tua vida, mas não é logo culpabilizar e dizer que as mulheres não prestam e etc.
Isso saberás identificar quando tiveres as verdadeiras experiências como homem. Não são essas situações fugazes. O teu meio social é muito importante, a mulher que tu escolhes é muito importante, os princípios que carregas é muito importante, os sítios onde tu frequentas para encontrar a mulher que supostamente queres encontrar. Criamos um modelo de empoderamento assimétrico. As mulheres avançam e bem, e os homens ou ficam parados ou vão para trás. E depois fingimos surpresa quando os relacionamentos simplesmente deixam de funcionar. Falamos de igualdade, mas esquecemos. Mas também não deixem, como eu já dei aquele exemplo lá da mulher que saiu da aldeia, que foi para não sei o quanto, o homem foi arranjar condições e agora lhe trouxe. Muitas vezes, por mais que acreditem que o homem tem essas possibilidades todas, que depois vai buscar a mulher que é menos estudada e etc., não pensem que a mulher menos estudada não vai vos passar a perna. Não pensem isso, meu. É que vai acontecer de igual forma, ou talvez até mais. Por isso não há uma receita mágica de que, ok, se o país estiver melhor, elas vão se comportar como deve ser. Vão ser mais femininas. Não existe isso. Se os homens tiverem mais oportunidades, eles serão respeitados pelas mulheres. Não existe isso. Não existe isso. Que as relações para funcionar precisam de um equilíbrio mínimo. Quando um lado sobe rápido e o outro afunda, o amor vira negociação de poder. E nenhuma sociedade aguenta isso por muito tempo. Se continuamos a fingir que isso é só problema de namoro, Angola vai pagar um preço muito alto, porque a divisão entre homens e mulheres não fica só na vida amorosa. Ela infiltra-se na família, saúde mental, violência doméstica, radicalização online e na forma como a próxima geração vai crescer. Uma sociedade onde os homens se sentem inúteis e as mulheres se sentem sozinhas não é uma sociedade saudável. É uma bomba relógio emocional. Homens frustrados tendem a isolar-se, a desligar-se, a tornar-se mais agressivos ou apáticos. E mulheres sobrecarregadas tendem a fechar-se, desconfiar e a desistir de construir algo a dois. E nesse caso, ninguém ganha. E tem algo muito importante que é muito perigoso vender às mulheres a ideia de que independência significa não precisar de alguém. Autonomia é poder escolher. Exato. Eu sempre falei sobre essa diferença. Existe uma enorme diferença entre autonomia e independência. Independência é não precisar de absolutamente ninguém. Autonomia é a capacidade de poder estar sozinha. Escolher parceria, construir família e dividir responsabilidades. A narrativa do não preciso de homem para nada empodera no curto prazo, mas isola no longo prazo. O caminho não é voltar atrás, não é tirar o direito das mulheres, nem romantizar a pobreza dos homens, é corrigir o desequilíbrio. E crescer juntos continua a ser uma das formas mais sólidas de sobreviver num país tão difícil como Angola. Angola não precisa de uma guerra de gêneros importada do TikTok ou do Twitter, precisa de homens e mulheres que consigam olhar olho no olho e se ver como aliados na mesma luta. Viver com dignidade, amar sem ressentimento e construir algo melhor do que aquilo que herdaram. A divisão vai crescendo e a desconfiança cresce ainda mais. Homens olham para as mulheres como bem materiais e coisas e as mulheres continuam. Não viste um vídeo sobre vem como inútil, a violência sexual. Tá aqui embaixo. Se gostaste do vídeo, deixa o teu comentário, se inscreva no... Vem como inútil e vem também como uma pessoa que tem que oferecer coisas. Mas pronto, ótimo vídeo. Elias Tito, ele fez isso há coisa de um mês talvez, que eu já estava já tive para fazer o react, mas não tive tempo. Deixem um like, digam qualquer coisa nos comentários, o que é que acharam. Vamos ao próximo vídeo. A maior burla da sociedade angolana, o casamento. Vídeo de Elias Tito. Já reagi a um vídeo dele. Ele faz uns vídeos muito, muito bonitos mesmo, interessantes, com um bom enredo daquilo que vai dizer. Só 5.000. Fogo. Isso não é burla, é muito menos angolana. É uma agenda que está a rolar bem nos tempos atuais. Sim, mas ele colocou angolana porque o público dele é angolano. Uma pessoa que não trabalha aqui casa para quê? Hoje não existe casamento de sentimento. Ei! As mulheres hoje estão Afinal! para esconderem o que fazem. Então, calma aí. O que é que se passa? Não está a dar para pôr na pausa? Casamento, porque a maior parte, 80 e poucos % dos jovens estão casados. Uma pessoa que não trabalha aqui casa para quê? Hoje não existe casamento. Este vídeo é meu, pá. Este vídeo é meu.
Agora estou eu a reagir ao teu vídeo, pá. Utilizaste o meu vídeo sem o meu consentimento, hã? Quero direitos de autor, hã? Estou a gozar. Eu não me importo com essa coisa. Podes dar props se quiseres, para mim é igual. Mas esta jovem aqui, que é moçambicana, que aparece nos primeiros segundos, é do meu podcast. O vídeo, o trecho dela, por acaso, tornou-se viral. Uma pessoa sem trabalho quer casar por quê? Exatamente. Uma pessoa que não trabalha quer casar para quê? Como podem ver aqui o meu sofá aqui atrás, é a única coisa que me safa a nível de direitos de autor, a minha, como é que é? A minha marca. Por caso contrário, eles vão eliminar tudo. Vão eliminar o meu nome, idiosincrasia africana, vão eliminar a minha cara, vão meter só os meus convidados. Colocam um vídeo meu, não põem o meu nome, Rui Paqueta ou idiosincrasia africana, mas depois quando há uma pessoa que acabou de criar um vídeo viral, já colocam o nome dela e dizem influencer e etc. Mas comigo não há respeito. Não há respeito nenhum, hein? Não respeitam as minhas ideias, mas querem utilizar as minhas ideias. Não respeitam o meu conteúdo, mas querem utilizar o meu conteúdo. Enfim. Mas acho que só deve ter colocado isso. Mas este vídeo é meu, hein? Para quê? Hoje não existe casamento de sentimento. As mulheres hoje estão a casar muitas para esconderem o que fazem. Casamento, porque a maior parte, 80 e poucos por cento dos jovens que estão casados, que casaram há 5 anos atrás, estão divorciados. Não deu certo, é normal. Isso é verdade. Isso é uma grande verdade. Não é questão de não dar certo, é vocês não compreenderam o que significa casamento. Na verdade, hoje Exatamente, o casamento hoje tornou-se uma moda, tornou-se aquele momento único para publicar no Instagram e não uma relação de mais de uma década. casamento é mais para se seguir. Eu casei, consegui me assumir. Isso Olha o que acabei de dizer. é o pensamento das mulheres. Alguma coisa está acontecendo e ninguém quer admitir. Cada vez mais homens estão a desistir do casamento, não é porque odeiam a mulher, não é porque estão com medo de compromisso, mas porque quando olham Já não é vantajoso. Saímos muito em prejuízo. com atenção para que o casamento se tornou, já não conseguem ver ali um futuro justo, estável ou até mesmo desejável. E quanto mais a sociedade grita para os homens se casarem, mais eles estão a fugir do casamento. E ao mesmo tempo, qualquer tentativa de manter os padrões tradicionais para as mulheres passou a ser visto ou tratado como extremismo. Esperar modéstia, virtude, submissão ou orientação familiar por parte da mulher passou a ser visto como misoginia ou red pill. A exigência se tornou unilateral, os homens devem assumir risco total, compromisso total, sacrifício total, enquanto os critérios femininos são protegidos, relativizados ou até mesmo celebrados como empoderados. Ok. É tudo aquilo que eu disse no vídeo anterior dele, que ele fala sobre a luta e a guerra que existe entre angolanos. Angolanos não, entre homens e mulheres. Eu já mencionei isso tudo, ele agora está a utilizar este outro argumento para este vídeo. Qual é que foi? Este tem 2 meses. Ok? Durante décadas repetiu-se a mesma mensagem. Um homem de verdade cresce, casa, sustenta a família e aguenta firme. Essa ideia ainda é ensinada como uma lei natural. O problema é que ela vem acompanhada de uma mentira muito perigosa, a de que o casamento de ontem é o mesmo que o de hoje. E não é. O nome ficou, mas o contrato mudou completamente. E o mais impressionante é que antigamente você não precisava convencer o homem de que ele deve casar. Se engravidou, casa. Se quer, casa. Se está apaixonado, casa. Ele casava porque ele sabia que ele queria construir uma família. E dentro do casamento ele já sabia o que ele ia encontrar e como é que a mulher seria. No passado o casamento era uma instituição dura, mas clara. Havia papéis definidos, expectativas conhecidas e deveres mútuos. O homem assumia a responsabilidade pública e a provisão da casa. Ele ia para a guerra, sustentava a família, deveres políticos, e a mulher assumia o cuidado do lar e a formação dos filhos. Claramente o homem também tinha a sua parte nisso, mas a maior parte é da mãe, porque ele é que fica mais tempo com os filhos, porque o pai passava mais tempo fora de casa. Isso não era um arranjo romântico, era funcional, e é exatamente por isso que funcionava. Só que hoje em dia isso tudo foi desmontado, mas ninguém teve a coragem de admitir as consequências. O homem trabalha o dia inteiro num sistema que lhe esgota por completo, e quando volta para casa ele ainda tem um segundo turno, porque ele precisa negociar emoções, negociar tarefas, negociar... Tudo aquilo que eu já falei. Tudo aquilo que eu já falei. E passo a vida a falar. Mas é bom saber que jovens estão a despertar. Muito, muito interessante ver jovens a despertarem.
expectativa, negociar Jovens homens. culpa e negociar carinho. Tudo na vida de um homem agora virou negociação até da casa dele. Há mulheres que hoje em dia não sabem tratar o marido. E isso mata o amor. O marido chegou em casa já todo ele cansado, veio do trabalho, estressado. Chegar em casa, ao invés de recebê-lo bem, fazer uma massagem nos pés, abraçando no ombro, fazer aquela massagem, dar um beijinho, mostrar que importa-se. Vai receber uma mulher dentro de casa, cara trancada, porque ele não fez isto, porque não fez aquilo, porque a amiga fez aquilo, porque não sei das quantas, porque a mãe, porque a tia, porque a avó. Ana, só está a chegar agora por quê? Essa era a hora de chegar em casa. Opa, o marido ainda nem tirou se calhar a pasta do ombro. Essa era a hora de chegar em casa. Já é recepcionado com berros. Ele tem que justificar-se antes de descalçar o sapato. As relações não estão a funcionar porque os homens... Olha eu! Descobriram o tipo de mulher que não se devem casar. E infelizmente, para eles, são muitas. E enquanto a mulher é livre de correr atrás dos seus objetivos sem nenhuma obrigação para com o homem moderno é pressionado a assumir todos os riscos tradicionais, provisão, proteção e sacrifício, enquanto lhe é negada a autoridade, respeito e estabilidade que antes vinham com esses deveres. Se um homem diz que não vê vantagem no casamento, ele é chamado de fraco e imaturo. Mas eu acho que a pergunta correta não deveria ser por que os homens não querem casar, mas sim, por que estão a fingir que nada mudou? Para entender 2 clipes, hein? Estou a contar, 2 clipes meus. por que tantos homens estão a se afastar do casamento, é preciso aceitar uma verdade desconfortável. A definição de casamento mudou, os incentivos mudaram, mas as exigências não. Durante a maior parte da história, o casamento... Mas digo já que eu fico muito orgulhoso. Por contribuir, não por... Posso até pensar que ser o pioneiro dessa cena, mas isso, pronto, pioneiro não sou, mas por contribuir para o despertar do que está-se a tornar essa cultura que está a afetar muitas nossas mulheres. Os nossos homens também, não é? Mas a consciência que estou a trazer junto com o número de pessoas que também fazem a mesma coisa que eu. O casamento não foi vendido... Atenção, à sua maneira, hein? Cada um à sua maneira, cada um com o seu estilo. Como uma experiência emocional permanente, mas como uma união de deveres mútuos. Havia sacrifício dos dois lados e isso criava estabilidade. Hoje, o discurso moderno mantém o sacrifício masculino, mas transformou o sacrifício feminino em opressão. O resultado é um contrato assimétrico, onde um lado é permanentemente responsabilizado e o outro é permanentemente protegido. O homem atualmente cresce a ouvir que precisa ser sensível, empático, emocionalmente disponível e, ao mesmo tempo, forte, confiante, ambicioso e financeiramente estável. Ele deve liderar, mas sem autoridade, proteger, mas sem impor limites, e prover, mas sem expectativa de reciprocidade. Qualquer tentativa de estabelecer ordem é vista como controle e qualquer desconforto masculino é visto como fragilidade. Isso não cria homens melhores, cria homens confusos, retraídos e exaustos. Quando homens e mulheres são colocados nos mesmos papéis sociais, o bem-estar masculino cai. E então ele se pergunta, por que eu vou entrar num contrato que oferece menos, cobra mais e pune severamente qualquer falha? E para piorar, a mídia completa o trabalho. Filmes, séries e publicidade ridicularizam a figura paterna. O pai é retratado como um idiota atrapalhado, incapaz de tomar decisões básicas, enquanto a mãe é sempre a competente e a que resolve tudo. Essa programação é colocada de um jeito que quase ninguém percebe, mas a mensagem é clara: os homens são estúpidos, egoístas e incompetentes para exercer qualquer autoridade real. Mas a autoridade não é dominação, é responsabilidade. Ao mesmo tempo, criou-se uma cultura onde a formação feminina foi radicalmente alterada. Muitas mulheres foram ensinadas a ver o casamento não como uma vida compartilhada, mas como um acessório social. Algumas casam para não serem julgadas, outras casam para ostentar a cerimônia. Muitas estão mais focadas na festa do que na aliança. O casamento tornou-se um evento monetário, uma celebração estética e não um pacto de vida. E numa cultura onde tudo é dinheiro, o amor... Eu sei, estou calado muito tempo, porque ele está a tocar em todos os pontos fulcrais, que eu já disse em várias outras situações, palavras, frases. Pronto, não sei o que é que eu posso acrescentar aqui, né? Mas está a tocar nos pontos essenciais. Ótimo vídeo, bora. O amor virou uma transação, o que significa, para você provar que você ama aquela pessoa, você precisa dar anel, flores, presentes, roupas, toda hora você precisa... Isto não é uma questão de as mulheres é que estão mal e que têm que mudar. É uma questão de uma cultura que está-se a criar à volta do que deve ser um matrimónio envolto do que é a mulher. E das ideias que são da mulher.
satisfazer aquela pessoa de forma monetária, o que significa tens que dar ou dinheiro ou tens que dar algo que foi comprado com dinheiro. E para manter certas mulheres, os homens só precisam de dinheiro, já não se constrói história, constrói-se poder de compra. E é por isso que muitos homens dizem: se eu quiser ter mulher, eu só preciso ter dinheiro. Se eu tiver dinheiro, eu pego qualquer mulher. Mas isso é um engano. Isso é um engano. É basicamente ter aquela ideia promissora, longínqua, da promessa que eu, se conseguir, a minha vida vai melhorar. Se eu tiver muito dinheiro, a minha vida vai melhorar. Não, há outros problemas que vêm com o dinheiro. A tua pobreza é o único problema que tu tens, é ter dinheiro. Quando tiveres dinheiro, o problema que vais ter são o facto de teres dinheiro. Essa lógica financeira contamina a própria estrutura da relação. O homem ideal passa a ser aquele que oferece estabilidade financeira, validação emocional constante e flexibilidade moral total. Ele deve sustentar, apoiar, aceitar e adaptar-se, mas jamais corrigir, exigir ou liderar. Isso cria uma Sim, senhor. Sim, senhor mesmo. coisa muito maluca. Muitas mulheres exigem homens com renda alta, mas rejeitam os traços necessários para alcançar esse nível de liderança firme, ambição intensa e autoridade. Querem resultado sem aceitar o processo, querem provisão tradicional sem oferecer submissão tradicional. E enquanto isso, os homens continuam a exigir o simples, fidelidade, cooperação e orientação familiar, mas são chamados de retrógrados por isso. O discurso atual diz que os homens têm medo do divórcio, mas pesquisas mostram que o maior fator para não casar é a dificuldade de encontrar uma compatibilidade real. E compatibilidade não é química, é visão de mundo, o que é sacrifício, o que é casamento, o que é família, o que é autoridade, e as respostas para isso estão cada vez mais distantes. Muitos homens olham ao redor e veem amigos divorciados, emocionalmente exaustos, financeiramente destruídos E atenção, emocionalmente destruídos também. afastados dos filhos. Vem a perda da metade do patrimônio, vem a redução drástica da vida sexual depois do casamento, vem o aumento da responsabilidade sem aumento proporcional de respeito. Vem instituições que frequentemente culpam o homem em conflitos domésticos, vem tribunais que favorecem mulheres em disputas de guarda, vem leis redigidas sobre a presunção de que o homem é o agressor. Algo que de certa forma é verdade, e eles fazem uma conta simples. Onde é que está o ganho? Onde é que está a proteção? Você abre mão da tua liberdade, autoridade e se calhar de metade do teu patrimônio em troca de quê? Só o risco financeiro nisso tudo já faz muitos homens considerarem o casamento um mau negócio, sendo que o casamento nunca foi visto como negócio. O casamento é uma união entre duas pessoas que estão aí para se amar e viverem juntos. Irmão, não é bem assim. No final do dia acaba por ser negócio. Negócio de duas famílias a construírem património à base do matrimónio que foi criado naquele casamento. Mas não, agora é visto como negócio. Por quê? Porque do próprio casamento sai dinheiro. Um dos aspectos mais devastadores é o fenômeno dos casamentos sem sexo. Entre 20% a 40% dos casamentos relatam relações íntimas menos de 10 vezes por ano. Para muitos homens, isso não é apenas uma questão física, é validação, é sentir-se desejado. E quando o desejo desaparece, a mensagem recebida é clara: você já não é mais necessário. E ainda assim, ele não pode buscar validação em outro lugar. Ele fica preso numa situação onde as suas necessidades não são atendidas, mas é moralmente proibido de satisfazê-las em outro lugar. E claro, eu não estou a dizer que o homem deve ir e satisfazer os seus desejos em outro sítio, ou viver pelos seus desejos. Mas quando um homem não se sente respeitado, ele deteriora. O desejo por sucesso, estatuto, autoridade, dinheiro não é apenas materialismo, é busca por respeito. E, ironicamente, o casamento, onde deveria ser o lugar de maior honra, é simplesmente o lugar de menos. É o lugar onde o homem, muitas vezes, é mais desrespeitado. E você vê muitos casamentos em que a opinião do homem é descartada, as decisões são questionadas e ele não tem autoridade. É por isso que hoje em dia você encontra muita gente a falar: se você encontrou uma boa mulher, você venceu. Porque as boas mulheres estão a desaparecer, as boas mulheres já não existem mais. Mas atenção, hein? Mesmo que tu encontres uma boa mulher, ela também é ser humano e tem margem para ser corrompida. Por isso, atenção. Às vezes é conversa do mar azul, à procura do mar azul. Vais sempre à procura de encontrar algum dia o mar, e quando encontrares, não é assim tão azul. Ou a grama ser mais verde do vizinho. Atenção. Que estão aí simplesmente olham para o homem como um peso morto. E para piorar, surgiu uma frase que parece pequena, mas de pequena ela não tem nada.
o homem não é tua família. Homem não é família. Como assim o homem não é família? Como é que eu, como homem, vou casar contigo, vou viver contigo, vou dormir contigo, construir família contigo, construir uma casa contigo, dividir responsabilidades contigo, enfrentar crises contigo e ainda assim não ser considerado tua família? Se o casamento simplesmente é a união de duas pessoas, você abandona o teu pai e tua mãe para vir ficar comigo, eu vou abandonar meu pai e a minha mãe para ir ficar contigo, eu não sou tua família. Isso só aumenta mais na visão que muita gente entende que o homem pode ser descartado a qualquer momento. Porque se eu não sou tua família, sou teu quê? Um parceiro temporário, um financiador, um visitante. Exatamente. Na minha própria casa. Psicologicamente, o desrespeito crônico gera depressão clínica nos homens, perda de energia. Foi exatamente o que ele tinha dito. Que o casamento para muitas mulheres hoje em dia tornou-se um acessório. Perda de motivação, perda de identidade. E diante disso, os homens respondem de 3 formas: lutar, fugir ou congelar. A resposta de luta, alguns homens tentam afirmar a sua autoridade através de conflito. Eles discutem, exigem respeito e tentam estabelecer... Isso foi uma das coisas que eu já tinha dito. Quando vem com essa conversa que o homem é agressivo, o homem é aquilo, aquilo outro. Muitas das vezes, o homem que é visto como agressivo e etc., ou que cometeu alguma agressão, para não dizer 90% dos casos, é porque ele quer tentar restituir o respeito ou impor respeito. E a maior parte das vezes não funciona assim. Porque aí já tem um álibi de que ele é o cúmplice daquilo, daquela agressão. Por isso há que evitar. Não consegues, morde a tua raiva, vai, dá um soco no chão, dá um soco na parede, não na presença dela, como é óbvio, mas... Hoje em dia não vale a pena tentar restituir o respeito a uma mulher que não te respeita, ou que te desrespeitou, ou que... É complicado. O fugir, pá, vai depender do contexto de cada situação, né? Eu, se quero fugir para não lutar, claramente é muito mais benéfico para ambas as partes, principalmente para ti, do que tentar lutar. Estabelecer limites. Isso geralmente se volta contra eles porque a sociedade rotula qualquer tentativa de autoridade masculina como abusiva. Exato. Ou controladora. Claramente. Tóxica também. Que muitos homens exageram, passam do limite quando tentam exigir ou colocar a... Por isso é que é importante vocês terem a capacidade de se expressar. E atenção, não é isso também que vai vos impedir de serem manipulados por mulheres, hein? Atenção. Mas é muito importante vocês terem a capacidade de se articular, porque para além de não conseguirem falar com a mulher em causa, poderão falar com os pais da pessoa. Se não puderem falar com os pais da pessoa, falarão com um advogado, falarão com um juiz, falarão com os vossos filhos, falarão sempre com alguém. Por isso desenvolvam a vossa capacidade de articular e falarem, em vez de focarem-se em eu, força, eu, homem, eu vou me impor. Isso não vão ganhar nada com isso. Elas gostam desses acéfalos porque esses são fáceis de manipular e fáceis de armar uma cilada. A sua autoridade na mesa como homem. Mas isso não tira o caso de que muitos homens não podem nem ter um pouco de autoridade. E muitos desses homens acabam no tribunal de divórcio sendo rotulados como vilões. A resposta de fuga, outros homens simplesmente vão embora. Eles abandonam o casamento, às vezes deixando para trás os filhos e responsabilidade. A sociedade condena esses homens como irresponsáveis. Eu não diria fugir, mas desistir. Porque o fugir também pode ser evitar. É por isso que, tem muitas ramificações o fugir. Tem muitas ramificações. Esta senhora tem um olho de cada cor. Engraçado. Isso é muito raro de acontecer. Mas muitas vezes eles são apenas os homens que não aguentavam mais o abuso psicológico. A maioria congela. Por isso é que eu não digo fugir, desistir. Desistiram. E tornam-se sombras emocionalmente desligados, sobrevivendo dentro da própria casa. Porque quando você coloca um homem numa posição onde ele não tem respeito, não tem autoridade, ele chega num ponto que ele não tem saída fácil e você
vai receber uma dessas 3 respostas. A tragédia é que a sociedade culpa os homens por essas 3 reações, ao invés de reconhecer que o sistema tem falha. Os homens são criticados por reagir, condenados por ir embora e ridicularizados por desistir. Literalmente, não há uma resposta considerada aceitável. E aqui está a parte mais frustrante dessa situação. A solução é tão simples, mas ninguém quer implementá-la. Fazer um homem feliz no casamento exige nada mais do que respeito e apreços básicos. Uma mulher poderia transformar o seu casamento da noite para o dia, fazendo coisas simples como pedir a opinião do marido sobre decisões, agradecê-lo pelos seus esforços, falar com ele respeitosamente em público, reconhecer as suas contribuições para a família, demonstrar afeto físico e atração. A razão pela qual essas soluções simples não são implementadas é porque elas simplesmente exigem que as mulheres reconheçam o valor do homem. Mas eu percebo também o lado delas. Porquê? Percebo não percebendo. Porque elas, se o fizerem, vão ter novamente aquele conteúdo a dizer: uma mulher não pode fazer isso. Um homem que tem que fazer isso. Um homem é que deve ser isto, aquilo, aquilo outro. Um homem é tóxico se fizer. Por isso, cada vez mais, as mulheres estão a optar por homens femininos, homens bananas, homens que não prestam para nada, porque, pronto, só aceitam aquilo que ela tem para dizer, para fazer. E os tratem com respeito. Mas a programação social atual diz que as E isso mulheres... não seria problema nenhum, essa conversa do homem banana, elas terem, porque vem com a conversa, se funciona para eles, é a dinâmica deles. Está bem, mas não tentar publicitar isso como uma norma geral que os homens devem adotar. Não, há certas mulheres, por serem tão másculas, tão confrontistas, gostam de confrontar, vá. Mulheres que gostam de confrontar homens, gostam de fazer peito a homens, devem se envolver com bananas. Porque se envolverem com outros homens que também são malucos da cabeça, vão acabar agredidas. Estão a ver? É mais nesse sentido. Eles devem fazer o que elas quiserem e respeitar o marido é sinal de submissão e que elas não devem ser submissas ao marido. É o que eu acabei de dizer. A mulher não deve reconhecer nada que vem do homem, autoridade ou contribuição masculina, para ela é zero. Vou vos dar um exemplo de uma coisa que simplesmente não faz muito sentido e mostra o quão o sistema tem falha. Muitos homens casados relatam que eles simplesmente recebem mais atenção de mulheres de fora do que da sua própria mulher. O que significa, se ele... Mas isso também não quer dizer nada. É aqui que entra sempre a minha opinião de um homem mais velho. Isso não quer dizer nada. Isso pode ser mulheres que estão mal no seu casamento e gostam de dar atenção a outros homens. Ou se calhar o facto de tu teres a tua própria mulher estimula muitas outras mulheres a quererem ficar com o marido das outras. Isso é uma coisa que existe também entre elas, de querer ficar sempre com o marido da amiga, com o marido da irmã, da prima. É uma tara que existe à volta de muitas mulheres. Mas não quer dizer que, aquela mulher também não te valoriza. Se não te dá atenção, não dá atenção. O importante é, dar atenção de que forma? Tu, quando chegas a casa, tens a comida feita. É que ela pode não falar contigo, mas tens a comida feita. Tens o teu prato de comida. Isso é dar-te atenção. Ok, queres que ela seja mais expressiva, mas vais contribuir ou vais ser uma pessoa que também vai lhe ajudar a ser expressiva. Ela tem a capacidade de ser expressiva. Há quantos anos é que ela está contigo? Conheceste sendo ela expressiva? Já foram uma terapia? Isso tem muitas ramificações, pá. É por isso que eu digo, não existe uma fórmula concreta. Obviamente podemos falar das bases de muitos assuntos, mas não existe uma fórmula correta para tudo. Ele se mete com uma stripper ou com uma prostituta, ele recebe muito mais atenção daquela mulher. Sim, mas atenção, pelo amor de Deus, não é bem atenção, né? Só se for atenção cliente. Mulher que isso da sua própria mulher em casa, isso não é um bom exemplo a se dar, não é uma boa... Claro que não é um bom exemplo. Eu, se for ao Auchan, McDonald's ou qualquer outra empresa, claramente a tendência é de ser supostamente bem atendido. Se bem que, infelizmente, hoje em dia o atendimento tem andado péssimo. Mas o atendimento, supostamente, é previsível que sejam simpáticos. E aquela simpatia vai-me quê? Vai-me fazer sentir único? Não. É uma cordialidade. Boa referência, mas é a verdade. Quando os homens recebem melhor tratamento e atenção de profissionais de sexo do que da sua própria esposa, algo está muito errado. Essa stripper não lhe ama, mas lhe trata com respeito, carinho e amor. Tudo bem, ela está fingindo, mas ela entende que isso é muito... Ainda podem continuar de ver, porque eu não vou estar a pôr o vídeo todo. Vou começar
a reduzir a quantidade de tempo que eu fico a reagir aqui ao vídeo. Mas pronto, ótimo vídeo. Elias Tito, ótimo vídeo, espetacular. E vejam o resto, faltam o quê? Falta um minuto de vídeo. Vejam o resto do vídeo na página dele, ok? Vamos ao próximo vídeo.